Então abra a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, versos 27 e 28. A palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, e as coisas vis e desprezíveis, e as coisas que não são, para aniquilar as que são. Que coisa! Deus é louco. É. Fique pensando que esse conceito, querido, ele não parece atrair as pessoas para preencherem o padrão perfeito de Deus. Não. Entretanto, se nós queremos ser usados por Deus, se queremos ser usados para a glória de Deus, aonde for, em casa, no trabalho, na faculdade, aonde você estiver, nós precisamos conhecer o critério de Deus para escolher os seus instrumentos. Lúcifer, está lá em Isaías capítulo 14 e Ezequiel no capítulo 28 fala dele, um anjo que caiu porque quis ser maior que Deus. Ele quis poder. Anjo de luz, tinha lá o seu santuário. Você lê depois em casa, debaixo de oração? Não, é a palavra de Deus que fala. Conta como Lúcifer caiu, porque quis ser maior que Deus. Mas o incrível, irmãos, pensem bem, que por intermédio de Jesus Cristo, Ele escolheu o homem, escolheu você, a mim, nos escolheu para expulsá-lo e pisá-lo. Mesmo sabendo as implicações e os riscos disso. Mas Elias, que é isso? Eu não sou nada, isso daí é loucura. Sim, é loucura. Deus nos escolheu para pisá-lo. Aonde está isso? Marcos capítulo 16. Diz a palavra que esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome, no nome de Jesus. Ele estava falando para os seus: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aleluia! E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é loucura, não é? Você se conhece muito bem e sabe que isso é loucura. Deus me usar, com todos os problemas, defeitos que eu tenho, Deus me usar, me ter como instrumento para a sua obra, isso é loucura, pois Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Somos pó, não somos nada, sou menos do que nada. Mas lá em Jeremias também fala, no capítulo 18, que ele pegou o pó, misturou o homem, e nas mãos do oleiro, que é Deus, ele fez um vaso. Ele forma um vaso. O Senhor quer fazer de você um vaso de honra, um vaso para ser usado, preenchido com a presença dEle. Ele usa o pó para fazer este vaso.
Temos que estar nas mãos de Deus, nas mãos do oleiro, para sermos aperfeiçoados, moldados, para sermos usados por Ele. Isso é loucura. Isso é loucura. É assim que Ele escolhe. Mas Deus jamais se engana. Você vai falar, não, Deus não vai me escolher. E eu pensava assim. Eu pensava que Deus não ia me usar. Eu pensava que por ter minhas dificuldades, por ser muito tímido, Deus não ia me usar. Eu orava muito por isso. Tinha muitas lutas no meu interior a respeito disso. As pessoas riam muito de mim. Não tinha conhecimento algum. Mas eu, no meu silêncio, buscava a Deus. E falava assim, Deus não é louco de me usar, porque não sei falar. Não sei me relacionar com as pessoas. Não sei nada, não tenho conhecimento. Tudo para mim era muito difícil. Mas Deus não se engana. Ele não estava olhando aquele Elias, ele estava olhando no que eu seria nas mãos dele. É assim que Deus olha para você. Deus não olha o que você é agora. Deus olha e crê no que você será nas mãos dele. E é assim que nós devemos buscar a Deus, e é assim que nós devemos nos entregar a Deus. Então, queridos, à primeira vista, isso realmente parece loucura. Talvez haja pessoas aqui que não acreditem em si mesmo. Mas eu te digo, acredite em Deus, e você verá o que Ele vai fazer de você. Deus está à procura de corações e mentes que sejam inteiramente dele, de Deus, para poder usá-los. Vamos nos lançar nas mãos de Deus, irmãos, amém? Nessa manhã saiamos daqui com um novo coração, com uma nova mente, para sermos usados por Deus, aonde você estiver. Então vamos lá, em primeiro lugar, Deus escolhe as coisas loucas, diz o texto. Ele escolhe as coisas loucas porque estão fora da compreensão humana. E isso facilita o sobrenatural de Deus se manifestar. É por isso que Deus escolhe as coisas loucas. As chances de uma loucura dar certo se chama milagre. Ou seja, só pode ser bem sucedida se tiver a intervenção de Deus. A vida de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, isso parece até hoje loucura para muitas pessoas. Como Deus, um pai, entrega o seu filho para morrer por pessoas que ele nem conhece. Isso parece loucura. E até hoje, muitos cristãos até não conseguem compreender este amor. Mas Jesus espera que sejamos loucos o suficientes para fazermos loucuras de amor por Ele. Porque Ele nos ama. Ele morreu por nós, por amor. Como disse, olhando para o futuro, como nós seríamos na mão dEle. A glória de Deus se manifesta àqueles que realmente estão dispostos para crer e se arriscar por Deus. Você está disposto a isso? Pergunte a você. Se isso tudo já é loucura, você está disposto a crer e se arriscar por Deus? Você quer ser escolhido por Ele? Comece a pensar. Segundo, Deus escolhe as coisas fracas.
porque elas dependem única e totalmente de Deus. É por isso que Deus escolhe as coisas fracas. Nós temos um exemplo claro na Bíblia, e que aprendi desde criança, e lembrei, e este exemplo foi o que falou ao meu coração quando Deus operou um milagre na minha vida. Hoje na segunda-feira nós oramos aqui por alguns milagres de respostas de oração que Deus fez nesses últimos dias, né? A Priscila aqui contou, é um caso. Eu fiquei olhando, ainda comentei durante o louvor com a Márcia, minha esposa, e eu falei assim, é incrível, essa menina operou há uma semana, ela está cantando e fazendo segunda voz. Isso é um milagre. Sabe por quê? Ela depende de Deus. Eu também, quando eu estava no hospital, desenganado, e sozinho, meus pais não podiam ficar no quarto comigo. Eu estava numa enfermaria. Mas eu orei e falei assim, Deus, se o Senhor é esse Deus mesmo, eu preciso de uma loucura. Eu tenho um gigante tremendo na minha frente, estou com medo. Não consigo derrotá-lo. Ele é muito maior do que eu. Então, me ajuda, me socorre. Faz o teu milagre na minha vida. Eu quero crer naquela história que eu ouvi na igreja, que Davi enfrentou um gigante, e o derrubou, e o matou. Eu preciso derrubar um gigante na minha vida. O médico falou que eu não tenho chance, posso ficar paralítico do rosto. Mas eu acredito no Senhor. Faz um milagre. No dia seguinte fui para a mesa de cirurgia. Estou hoje falando com vocês. E para mim a coisa mais forte que foi o médico que não é cristão dizer, quando os meus pais estavam juntos comigo, me visitando, ele falou, eu senti umas mãos que pegaram nas minhas e fez essa cirurgia, eu não sei te dizer como eu fiz. Esse para mim foi a maior resposta da oração que eu fiz na noite anterior. Então eu lembrei desse texto, desse exemplo. Davi e Golias. Davi era um rapaz. Estava diante dele um soldado de 3 metros de altura. Quase 3 metros. Enorme. E ele um garoto, um menino. Mas Deus achou que Davi, que Davi daria certo. Pegou um garoto para derrotar um gigante. Sabe por quê? Davi cria em Deus. Davi estava ali porque aquele exército dos filisteus e aquele gigante blasfemava de Deus. E ele queria defender o nome de Deus. Ele não estava olhando para si mesmo, mas ele estava olhando para Deus. E ele não viu a altura, não viu a força, não viu o quanto aquele homem era forte e treinado e habilitado nas armas que ele se dispunha a usar. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, no verso 45, ele fala, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele rejeitou a armadura do rei de Israel. Ele rejeitou tudo. Ele cria num Deus poderoso, do Senhor dos Exércitos, que podia derrubar qualquer pessoa, aquele exército enorme que cercava Israel.
eu vou a ti, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Que luta desproporcional, um garoto contra um gigante, isso é loucura. E mais loucura é Deus colocar um garoto diante de um gigante, diante de um exército. O povo, os soldados de Israel estavam lá atrás, escondidos atrás de montanhas. Saul, o rei de Israel, tremia diante daquele gigante que venceu muitos exércitos. Mas para Deus essa loucura daria certo, porque ele cria em Deus. É assim que nós devemos enfrentar todo dia a nossa vida. Davi, defendendo o nome de Deus, teve o seu nome exaltado diante de muitos povos. Ele venceu aquele gigante, o derrubou com uma pedrinha. Pegou a própria espada do gigante e o matou. Que força é essa? Talvez você fale, mas isso é a história da carochinha. Não, querido, não é não. Naquela pedra, naquele seixo, que ele andava e guardava suas pedras naquela funda, estava a força do Todo-Poderoso. Aquilo derrubou o gigante. O que você tem nas mãos? Lhe pergunto. Você confia em Deus? O que você tem nas mãos, o que Deus dispôs para você pode parecer muito pequeno, mas para Deus é muito forte. Aquela pedra derrubou o gigante. O que Moisés tinha na mão? Um cajado. Aquele cajado abriu o mar. O cajado tinha força? Tinha algum poder? Era uma varinha, né? Um cajado de, como que chama, de fada? Não. Aquilo foi dado por Deus. O que você tem na mão, que talvez seja desprezado por você, mas para Deus é o poder para fazer diferença nos dias de hoje. Vamos abrir a palavra de Deus em Sofonias. Eu quero ler esse texto para vocês, que eu achei muito importante. Sofonias capítulo 3, diz assim: naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, está falando sobre Jesus, nem proferirá mentira, na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Esse é o nosso Deus, que está no meio de nós e se alegra com você, ainda que você seja pequeno, ainda que você seja insignificante diante dos homens, Ele se alegra em você, porque Ele te vê perfeito pela sua manifestação. Você é fraco, você está no ponto certo de Deus,
de te usar. Em Jeremias também fala que bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque será como árvore plantada junto a ribeiro, junto a águas, que estende as suas raízes a ribeiro de águas. Não se espanta com a sequidão, com o calor. E ainda que não haja chuva, olha só, queridos, a sua folha permanece verde. No calor, no deserto, na sequidura, produz frutos. É assim a nossa vida. É assim que Ele olha para nós. Lá em Jeremias capítulo 17. Infelizmente, há muitos cristãos, e talvez aqui haja alguns, que usam a fraqueza para justificar as suas quedas e pecados. Mas Deus usa para manifestar o seu poder, a sua força na vitória. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto poder e prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Não use a fraqueza para justificar o seu pecado. Dependa de Deus, se entregue nas mãos de Deus e deixe Ele agir. Busque o Senhor. Terceiro ponto. Deus escolhe as coisas vis e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Por quê? Porque eles não têm nada de especial em si mesmos. Nada de especial. É por isso que Deus escolhe as coisas vis e desprezíveis. Nesse momento, queridos, Deus envia o seu Espírito Santo para te capacitar conforme o querer dEle, do jeito dEle, da maneira dEle, para te fazer igual a Jesus. Ele tem que aniquilar o nosso eu, para que nós sejamos então levados a ser iguais a Jesus. É por isso que Ele escolhe as coisas vis e desprezíveis. Talvez você esteja assim nessa manhã, se achando desprezível, como eu me achava. Mas Deus me escolheu para te santificar, para te separar para Ele. Muitos homens de Deus tiveram que experimentar tiveram que experimentar a fraqueza, tiveram que se verem desprezados pelas pessoas. Tem muitos exemplos na Bíblia sobre isso. Raabe era uma mulher da vida, uma prostituta. Talvez muitos a desprezassem em Jericó. Mas Deus escolheu essa mulher desprezível, vil, para salvar os espias de Israel. E essa mulher creu em Deus. E ela disse que sabia que Deus daria aquela cidade na mão do povo de Israel.
E ela sabia que Deus ia destruir aquelas muralhas que não existiam mais fortes naquele tempo sobre a terra. Raabe creu em Deus. E ela foi e entrou na genealogia de Jesus. Era desprezada. Era vil. Quantos outros? Jó, Moisés, Daniel. Quantos? Paulo. Paulo, como foi desprezado. Deus permite situações assim na nossa vida, com o propósito de nos tratar, de nos quebrantar, de mexer em nós, lá no nosso interior, no mais profundo do nosso coração, para gerar em nós mais misericórdia, para nos ensinar a ter misericórdia. Se queremos ser iguais a Jesus, Ele é o quê? Misericordioso. Então Deus quer tratar o nosso coração, para nós aprendermos a ser misericordiosos também, a não nos apressarmos a julgar as pessoas, a julgarmos os irmãos, a falarmos mal uns dos outros. Deus permite que nós sejamos desprezados. Ele primeiro nos abate, mas depois Ele nos levanta no seu poder. É para isso, irmãos. Otmani deu uma frase muito interessante que eu gosto muito. Muitos estão dispostos a dar a sua vida por amor e para servir a Deus, mas poucos estão dispostos a deixar a sua glória. O coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, de Jeremias 17:9. Mais do que todas as coisas, ele é perverso. Quem o conhecerá? É muito difícil deixarmos a glória, deixarmos status. Muito difícil. Há muitos que proclamam Deus. Hoje em dia, há muitos que se dizem pastores. Peça para ele deixar a glória e o status. Há muitos que pregam e dizem: não, eu dou a minha vida para Jesus, eu sou dele, ele me salvou. Ok, largue tudo isso. Lembram-se do moço rico, que era perfeito desde a infância? Que farei para herdar a vida eterna, disse ele a Jesus. Olha, eu tenho ido à igreja, tenho lido a palavra, já li várias vezes, já tenho ela decorada, dou dízimo, faço tudo perfeito, tenho guardado a lei desde a minha mocidade, que me falta ainda? Aí Jesus disse para ele, mexeu no coração dele, mexeu lá no profundo. Ok, está tudo perfeito, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele falou: ah, mas Senhor, que Ele é louco para nos escolher do jeito que nós somos. Porque em tudo isso, em toda essa loucura, Ele vai nos usar. E as outras pessoas vão achar que nós somos loucos. Eu já fui chamado de louco, e exatamente nesse termo, com essa palavra, na faculdade. Eu já fui chamado de louco no trabalho, em clientes. Isso é louco. Desprezado. Falou: esse cara aí está com nada. Mas eu já fui tirado de salas de reunião, de grandes lugares, empresas, por pessoa pedindo oração. Isso foi uma loucura muito grande, irmãos, quando eu olho isso. Uma mulher
com muito conhecimento no Brasil. Estávamos numa reunião, várias empresas ali reunidas. Ela me tirou da sala e falou: eu preciso de oração, eu preciso de oração. E começou a chorar no corredor. Eu falei: meu Deus, o que as pessoas vão pensar quando passarem aqui? Eu falei: você é pastor? Eu falei: eu sou. Eu falei: eu percebi. Eu preciso de oração. Eu preciso de oração. Eu falei: então eu vou orar por você agora. Que loucura, irmãos. Que loucura. E eu orei por ela ali. Algumas pessoas passavam por aquele corredor, naquele prédio, naquele andar. E estavam falando: nossa, esse cara é louco, meu. O Senhor espera de você loucura para fazer loucura por amor a Ele. Porque Ele é louco o suficiente, né? Louco, para fazer de você um grande homem, uma grande mulher. Ainda que você se sinta insignificante, ainda que você se sinta muito pequeno, ainda que você se sinta indigno de ser usado por Deus, mas Ele quer usar você. Foi para isso que Ele enviou Jesus, para fazer do imperfeito perfeito, para fazer do homem sem glória, glória, do homem sem vestes, vestes de louvor, para dar a você novamente um novo coração. O Senhor não põe remendo, o Senhor faz novo.